Olá, pessoal! Agora vamos tratar dos efeitos da posse. O principal efeito da posse na vida de um advogado, de um juiz, de um defensor público, igual eu fui, de um promotor de justiça, enfim, o principal efeito, a principal razão pela qual a gente estuda a posse é a gente manejar as ações possessórias. As ações possessórias são importantíssimas, é rotina forense as ações possessórias. Nós temos 3 ações possessórias mais importantes: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Quando que um advogado ajuiza uma reintegração de posse? Quando o cliente dele era possuidor, sofreu esbulho, sabe-se a data do esbulho e o cliente dele perdeu a posse. 561 do CPC. Para se mover uma reintegração de posse, tem que provar para o juiz que o cliente tinha posse, que ele sofreu esbulho, ou seja, ele perdeu a posse, a data que o esbulho ocorreu e que no momento do ajuizamento da ação ele está sem a posse, ele perdeu a posse. Para se manejar uma manutenção de posse, o autor tem que provar para o juiz que tem posse, que ele está sendo turbado na sua posse, ou seja, ele está sendo perturbado no seu direito de usar, gozar ou dispor, que embora ele esteja sendo turbado, essa turbação começou tal dia e ainda não terminou, e que ele não perdeu a posse. Porque se ele tivesse perdido a posse, ele não poderia ajuizar a manutenção de posse. Ele deveria manejar reintegração de posse. Portanto, para manejar manutenção de posse, tem que provar que é possuidor, que está sendo turbado na posse, a data do início da turbação e que ele ainda não perdeu a posse do bem. A terceira é um interdito proibitório. E não confunda interdito proibitório com interdito possessório. Interditos possessórios são sinônimos de ações possessórias. Então, interdito possessório é gênero, da qual são espécies reintegração de posse para esbulho, manutenção de posse para turbação e interdito proibitório para ameaça. Ameaça de quê? Ameaça de turbação ou ameaça de esbulho. Portanto, se eu sou possuidor de uma fazenda, eu recebi um telefonema do MSF, Movimento do Sem Fazenda, falando assim, daqui a 5 dias nós vai invadir, eu ajuizo hoje o interdito proibitório. Se recebi um WhatsApp hoje, sou possuidor de uma fazenda, e o WhatsApp fala assim, a partir de amanhã nós vai começar a jogar pedra no você, eu ajuizo hoje um interdito proibitório. Então, o interdito proibitório é uma ação que tem natureza cautelar, porque ela quer proteger o possuidor de futuro esbulho ou de futura turbação. Ela quer proteger o possuidor de algo que está por vir, está na iminência de acontecer. Repetindo, reintegração de posse para esbulho, manutenção de posse para turbação e interdito proibitório para ameaça. Isso é previsto em 2 leis. No Código Civil, 1210, e no CPC 554 e seguintes. Essa é a tutela possessória processual. E a tutela possessória processual, ela possui 3 características no CPC, e a tutela possessória material tem 2 características no Código Civil, parágrafo 1º e parágrafo 2º do 1210. A gente vai estudar as 2 características materiais da proteção possessória, chamada em latim de ius possessionis, e depois a gente vai estudar as 3 características, as 3 peculiaridades processuais da tutela possessória previstas no artigo 554, 555 e 556 do CPC. Vou começar pelo Código Civil, parágrafo 1º. Nós sabemos que há séculos e séculos proibiu-se fazer justiça com as próprias mãos. Proibiu-se a autotutela. O que é autotutela? A autotutela é fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos várias exceções, ainda hoje, que a autotutela é permitida. Por exemplo, um auditor da Receita Federal pode multar a gente
porque ele acha porque acha que a gente cometeu um ilícito tributário. Ele vai lá e autua. É claro, mediante a observação de um procedimento administrativo, garantido para defesa contraditória. Mas ele autua. Né? Um guarda de trânsito, ele vai lá e autua se ele achar que você furou o sinal vermelho. É a autotutela do Estado. Nós temos autotutela também no direito penal. A legítima defesa, lá do artigo 25 do Código Penal, é um exercício de autotutela. E nós temos autotutela no direito civil, dentre as quais a do parágrafo 1º do artigo 1210, chamado doutrinariamente de desforço incontinente ou desforço imediato. Incontinente em latim, imediato em português. O que é o desforço incontinente ou desforço imediato? É a possibilidade de um possuidor proteger a sua posse com a sua própria força. Se você tem a posse de um bem, por exemplo, um celular, e vier um ladrão te esbulhar, se você for mais forte que o celular, você diz, não, é meu, tira a bomba daqui. Pode? Pode. Se você é possuidor de uma fazenda e o MSF, o Movimento do Sem Fazenda, for te esbulhar, você pode repelir com seus conhecimentos de judô, karatê e técnica? Pode. Desde que duas observações. Você faça durante a turbação ou logo após o esbulho. E você faça com moderação. Então, tem dois requisitos para que o desforço incontinente esteja configurado. Primeiro, requisito temporal. O possuidor tem que reagir durante a turbação ou logo após o esbulho. O segundo requisito é um requisito de moderação, não ir além do necessário. Vamos entender. Primeiramente, requisito temporal. Eu sou esbulhado por um ladrão no meu celular hoje. Não reajo. Por um motivo qualquer, estou com preguiça. 2 dias se passam, eu encontro com o ladrão telefonando no meu celular. Eu posso avançar no pescoço dele e recuperar? Não, não posso. Por quê? Porque eu não observei o requisito temporal. Eu sou possuidor de uma fazenda, sou esbulhado hoje. Hoje eu não estou afim, porque hoje eu estou com preguiça de reagir. Eu posso deixar para amanhã? Não, não posso não. O desforço incontinente garante a autotutela, o poder do mais forte, só se a reação for durante a turbação ou logo após o esbulho. Uma observação importantíssima. A jurisprudência a doutrina considera o logo após a ciência do esbulho. Então, se o MSCP, o Movimento do Sem Casa de Praia, me esbulha hoje, eu estou em Belo Horizonte, sou possuidor de uma casa lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, sou esbulhado hoje, mas só fiquei sabendo do esbulho daqui a 10 dias, se assim que eu fiquei sabendo eu reagi, peguei o primeiro avião, peguei meu carro e fui para o Rio de Janeiro, é considerado um requisito temporal logo após? Sim! Porque o logo após é considerado logo após a ciência do esbulho ou a ciência ou o sentimento de turbação. O segundo requisito, normalmente meus alunos falam, mas é muito subjetivo isso. Claro que é subjetivo. Direito é ciência humana. Quem gosta de ciência exata é engenheiro. Lá que as coisas são objetivas. Tantos quilos de cimento, tantos quilos de areia, mais tantos litros de água vai dar concreto. Aqui, no direito, é ciência social aplicada a um grau de subjetividade muito grande. É o requisito moderação. Mas vamos tentar entender no exemplo crasso. Eu sou campeão mundial de karatê, judô, taekwondo, MMA, UFC. Forte pra caramba. O meu amigo Paulo é um fracote. É campeão mundial de xadrez, buraco e porrinha. Nunca praticou esporte na vida. E o Paulo fracote vem esbulhar meu celular. Eu sou campeão de artes marciais e além de ser campeão de artes marciais, eu ando armado com uma pistola automática. Pergunto, bastava eu dar um peteleco na orelha do Paulo, esbulhador, para recuperar a posse do celular. Mas eu preferi dar um tiro na testa do Paulo.
Eu agi em desforço incontinente? Não. Por quê? Porque eu agi em excesso. Eu não agi com meios moderados para recuperar a posse do celular. Portanto, só há desforço incontinente quando o exercício é moderado para fins de cessação do esbulho, recuperação da posse esbulhada ou para que a turbação não se torne um esbulho. Repetindo, só existe desforço incontinente quando a reação do possuidor é durante a tubação, logo após o esbulho, bem como o esforço empreendido fisicamente não vai além do suficiente para a recuperação do bem esbulhado ou para a cessação dos atos turbatórios. Segunda característica civil, chama-se proibição da exceptio proprietatis. Ou em português, proibição da exceção de domínio. A palavra exceção aí está como sinônimo de defesa. Proibição da defesa dominial em sede de ação possessória. Vamos entender. Isso está no parágrafo 2º do artigo 1210 do Código Civil. O parágrafo 2º do 1210 fala assim: não obsta, não impede, não obsta a manutenção ou reintegração de posse, a alegação de propriedade ou outro direito sobre a coisa. Não impede o êxito de uma ação possessória o fato do réu ser proprietário. Vamos entender. Suponhamos que eu tenha a posse de uma fazenda. E uma pessoa me esbulha, o José me esbulha. Eu movo uma reintegração de posse contra o José. O José contrata o pior advogado do mundo. Sabe por quê? Porque o advogado de José escreveu assim na contestação: conforme matrícula imobiliária anexa, José, réu, é proprietário do imóvel objeto dessa lide. Ponto final. Ou seja, o réu da ação possessória, ele tenta evitar o êxito da ação possessória com o argumento propriedade, com o argumento petitório, com ius possidendi. Vai ganhar? Não. Vai levar ferro, vai perder, vai sucumbir. Por quê? Porque em sede de ação possessória discute-se posse. E dane-se quem seja o proprietário. Não se discute propriedade em sede de ação possessória. Em sede de ação possessória discute-se a posse. Para se vencer uma reintegração de posse, eu já disse, tem que se provar que tinha posse, que sofreu esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. É isso que é discutido na ação possessória. O juiz confere a tutela possessória para quem tem a melhor posse, não para quem tem a propriedade. Diz o Código Civil no parágrafo 2º do 1210, não obsta a manutenção ou reintegração de posse, a alegação de propriedade e outro direito sobre a coisa. Ou seja, o fato do réu ser proprietário do objeto da lide possessória é, em regra, irrelevante. Não se discute propriedade na ação possessória. É proibido o argumento propriedade em sede de defesa de ação possessória. Proibição da exceptio proprietatis. É importantíssimo. Quando eu era defensor público, eu me lembro, várias e várias vezes, o meu cliente era morador de rua, invadia um imóvel, ficava lá um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um belo dia o proprietário aparecia, batia nele e expulsava de lá com sua própria força. Podia? Não, isso não é desforço incontinente. Podia não, proprietário, que manejasse uma reintegração de posse ou que manejasse uma reivindicatória. Mas o proprietário ia lá e na base do tapa expulsava o meu assistido da Defensoria Pública. O que eu fazia? Ajuizava uma reintegração de posse. Esse proprietário muitas vezes contratava um advogado despreparado, e o advogado despreparado falava assim, conforme matrícula imobiliária anexa, o
réu é proprietário do imóvel. Nos termos do caput do 1228 do Código Civil, o proprietário tem direito de usar, gozar e dispor. Ele foi lá e recuperou a posse dele, porque ele pode usar. O autor, que era o invasor, invadiu há 2, 3, 4 anos. O que eu falava na impugnação? O réu está falando verdade, juiz. O réu é proprietário mesmo. O autor invadiu há 2, 3, 4 anos. O autor era um invasor mesmo. Mas na semana passada, o réu, utilizando de sua própria força, esbulhou o autor. Quem é que vencia? Eu. Por quê? Porque o réu utilizou como único argumento a propriedade e em sede de ação possessória não se discute propriedade. Daí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do 1210 do Código Civil. Parágrafo 1º, desforço incontinente. Parágrafo 2º, proibição da exceptio proprietatis. Agora vamos estudar 3 características processuais das ações possessórias. A primeira é a fungibilidade, a segunda, a cumulatividade e a terceira, a duplicidade. Fungibilidade, cumulatividade e duplicidade. Primeiro, o que é fungibilidade? A palavra fungível significa substituível. Quando você brigar com seu namorado, brigar com sua namorada, você fala assim, fica esperto, você é fungível. O que você está dizendo para ele? Fica esperto que eu vou te trocar por outro igual. Bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, quantidade ou qualidade. E qualidade. Muito bem. Imaginem vocês que eu hoje estou sofrendo ameaça de esbulho pelo MSF. Eu sou possuidor de uma fazenda e o MSF falou assim, nós vai invadir. E eu manejo hoje um interdito proibitório. Quando eu ajuizei hoje, não tem juiz na comarca por um motivo qualquer. O juiz está de férias, por exemplo. E o juiz só vai aparecer na comarca daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses, eu não estou sofrendo mais ameaça. Eu já sofri esbulho. Pergunta-se, eu vou ter que desistir do interdito proibitório e ajuizar uma nova ação possessória? Eu vou ter que desistir do interdito proibitório e ajuizar uma reintegração de posse? Resposta, não. Basta meu advogado informar ao juiz que quando foi ajuizada uma ação, ela era um interdito proibitório porque o autor estava sofrendo ameaça de esbulho. Mas no transcorrer do procedimento, no transcorrer do processo, o que era ameaça se convolou em esbulho. O que vai acontecer? O juiz, na hora de pegar a caneta para dar um liminar ou para sentenciar, ele vai julgar como se tivesse sido proposta uma reintegração de posse. Por quê? Porque é possível nas ações possessórias haver uma fungibilidade interna. Ou seja, você ajuizar um interdito proibitório porque está sofrendo ameaça e no transcorrer do processo você sofrer esbulho, o juiz vai conceder a tutela específica ao esbulho. Ou seja, vai conceder uma tutela específica como se tivesse sido proposta uma reintegração de posse. Você maneja um interdito proibitório porque está sofrendo ameaça. Se no transcorrer do processo você passa a sofrer turbação, o juiz vai julgar como se tivesse sido proposta uma manutenção de posse. É possível no transcorrer do processo possessório haver uma transmutação do caráter da ação possessória, de interdito proibitório para manutenção de posse, de interdito proibitório para reintegração de posse, ou de manutenção de posse para reintegração de posse. Como é que o STJ fala? Fala assim, em sede de ação possessória, deve o juiz conceder a tutela específica de acordo com as características fáticas do momento do provimento jurisdicional.
Ou seja, se no dia do provimento jurisdicional o autor está sofrendo esbulho, o juiz julga como se tivesse sido proposta uma reintegração de posse. Se no momento do provimento jurisdicional o autor está sofrendo turbação, o juiz julga como se tivesse sido proposta uma manutenção de posse. Se no momento do provimento jurisdicional o autor está sofrendo uma ameaça de esbulho ou de turbação, o juiz julga como se tivesse sido proposta um interdito proibitório. Em outras palavras, é possível haver a substituição de uma ação possessória por outra sem a necessária extinção do processo. Isso está no artigo 554 do CPC. Segunda característica processual civil das ações possessórias. O pedido possessório é cumulável com 4 outros pedidos: danos, frutos, tutela inibitória e confirmação de tutela anterior. Você pode, na petição inicial, além de pedir a posse, pedir uma indenização por danos sofridos, pedir dinheiro por frutos que você deixou de perceber, pedir uma tutela inibitória e pedir que na sentença seja confirmada uma liminar ou outra tutela de urgência ou evidência já concedida no início da lide. Vou explicar. Imagine que eu sou possuidor de uma fazenda e o MSF, Movimento do Sem Fazenda, me esbulha hoje. Eu movo a reintegração de posse. Ao manejar a reintegração de posse, ao elaborar a petição inicial da reintegração de posse, o meu advogado também teve ciência que eles quebraram obras de arte da minha fazenda, que derrubaram o muro, que quebraram o cadeado, que picharam parede, que mataram uma vaca para fazer churrasco, ou seja, que eu sofri danos. Qual que vai ser o primeiro pedido? Requer a Vossa Excelência que determine que os réus desocupem o imóvel esbulhado sob pena de astrente. Que os réus desocupem o imóvel esbulhado sob pena de multa diária de R$10.000. Qual que vai ser o segundo pedido? Que os réus sejam condenados a pagar ao autor os prejuízos por esses suportados em razão dos danos perpetrados pelos réus. Então vai ser apurado quais os danos que os réus me causaram e, além do pedido possessório, eu faço um pedido indenizatório, um pedido de dinheiro por danos causados em razão do esbulho. O terceiro pedido, frutos. Suponhamos que os réus tenham ficado no imóvel esbulhado por 1 ano. O processo demorou 1 ano para transitar em julgado e aí, depois de transitado em julgado, os réus saíram. Eu sei que o processo vai demorar. O que eu posso pedir lá na petição inicial? Que sejam apurados os frutos que eu deixei de perceber. Então, se eu tenho uma casa esbulhada e deixei de alugar essa casa por 1 ano, porque ela tinha sido esbulhada, o que eu posso pedir na petição inicial já? O valor dos aluguéis que eu deixei de perceber em razão do esbulho. Aluguéis não são frutos civis? Então eu posso acumular o pedido possessório com o pedido de danos e com o pedido de frutos que eu deixei de perceber. 555. O quarto pedido. Então o primeiro pedido foi possessório, o segundo pedido foi indenizatório por danos, o terceiro foi o pedido de frutos que eu deixei de perceber, o quarto, um pedido de natureza cautelar, um pedido de inibição de conduta, um pedido inibitório. O que é um pedido inibitório? É falar assim, juiz, nunca mais nessa vida eu quero novamente ser turbado ou ser esbulhado pelos réus. Você pedir para o juiz uma prefixação de astrente, uma prefixação de uma multa, caso novamente aqueles réus venham a te turbar ou te esbulhar. Isso é possível? Sim. Então vamos ver os pedidos até agora. Primeiro, determine que os réus desocupem o imóvel esbulhado sob pena de multa diária. 2, que condene os réus a pagar os danos sofridos pelo autor. 3, que condene os réus a pagar os frutos que o autor deixou de perceber.
Quarto, que informe aos réus que se nessa vida novamente turbarem ou esbulharem o autor, desde já está prefixada uma multa de R$100.000. Isso é um pedido inibitório, um pedido que tem por objetivo, que tem por escopo, evitar uma conduta futura. O quinto e último pedido. O pedido pode ser de que em sede de sentença confirme-se uma liminar já concedida. Confirme-se uma tutela de evidência ou de urgência já concedida no início da lide. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual que é a grande vantagem de uma sentença confirmar uma tutela anterior? Qual que é a grande vantagem do juiz escrever a sentença assim? Agora confirmo uma liminar que eu concedi há 3 anos. Confirmo uma tutela de urgência que eu concedi há 3 anos. Confirmo uma tutela de evidência que eu concedi há 3 anos. Qual que é a vantagem disso? Para que serve isso? O gabarito vai ser: quando o sucumbente apelar, quando for interposta uma apelação, essa apelação vai ser recebida só no efeito suspensivo. Ou seja, pode-se promover um cumprimento de sentença imediatamente, sem esperar o trânsito em julgado. Uma das hipóteses em que a apelação é recebida só no efeito suspensivo são as apelações interpostas diante de sentença que confirmam a tutela anterior. Então é possível, nos termos do 555, que já na petição inicial você requeira ao juiz que confirme em sede de sentença uma tutela anterior. Tá aí os 4 pedidos que podem ser acumulados junto com o pedido possessório. Então, a primeira característica processual civil das ações possessórias é a fungibilidade. A segunda característica processual civil das ações possessórias é a cumulatividade com outros pedidos. A terceira característica que eu escolhi é a duplicidade. O que é uma ação dúplice? O que é o caráter dúplice das ações possessórias? Caráter dúplice, ou uma ação tem caráter dúplice, quando é dispensado o uso da reconvenção. Nós sabemos que um réu reconvinte é aquele réu que na própria contestação formula pedido contra o autor reconvindo. Reconvenção é uma parte da contestação onde o réu formula pedido contra o autor. Obviamente não é qualquer pedido não, é um pedido que tem algum tipo de similitude com o pedido formulado na petição inicial. Eu não estou aqui dando aula de direito processual civil, estou dando aula de direito civil. Quando é possível, na própria contestação, sem utilizar a reconvenção, que o réu formule pedido contra o autor, dispensando o uso do instrumento reconvencional, nós estamos diante de uma ação dúplice. E as ações possessórias são dúplices. Veja bem, eu esbulho a Juliana. A Juliana usa do desforço incontinente e recupera o bem esbulhado. Eu movo uma reintegração de posse contra a Juliana. Juliana quer ser manutenida na posse, quer ser mantida na posse. Pergunta, ela tem que reconvir utilizando um pedido de manutenção de posse? Não. Ela pode se defender da ação possessória, fazer um pedido de manutenção de posse sem utilizar a reconvenção. E mais, Juliana pode pedir uma indenização contra Elcio também sem reconvenção. Então veja bem, eu esbulhei Juliana. Juliana sofreu um dano com esse esbulho. Ela recupera a posse, por exemplo, um dano moral. Ela recupera a posse com desforço incontinente. Eu movo a reintegração de posse. Juliana pode pedir para ser manutenida na posse, pedir uma indenização contra o Elcio sem utilizar da reconvenção. Por quê? Porque o 556 do CPC permite que as ações possessórias, o réu se defenda e contra-ataque tanto no pedido possessório quanto no pedido indenizatório, pedido de danos,
sem utilizar reconvenção. Isso chama-se caráter dúplice das ações possessórias. Ok? Então, nesse vídeo, espero que a gente tenha aprendido um pouquinho sobre o ius possessionis, sobre o juízo possessório, sobre a tutela da posse. Um grande abraço.